Quando nós estamos desesperançados e não sabemos para onde ir, nós somos surpreendidos com a presença de Jesus. É o que acontece com aqueles dois no caminho de Emaús. Vivendo um momento de desesperança e tristeza profunda, eles são surpreendidos pela intervenção extraordinária daquele Cristo ressurreto. Que aconteça isso na sua vida enquanto você escuta essa mensagem. Jesus morreu. Semana passada nós celebramos a Páscoa. Jesus morre, ele é sepultado. José de Arimateia, Nicodemos garantem que o seu corpo, com alguma honra, é levado para uma sepultura. Os discípulos ficam desorientados, desesperançados. E, de repente, no primeiro dia da semana, mulheres dizem: nós fomos ao túmulo, o túmulo está aberto, ele ressuscitou. E os discípulos vão até lá e dizem: o túmulo está vazio mesmo. E naquele primeiro domingo, Jesus começa a aparecer aos seus discípulos. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece naquele primeiro domingo, em que alguns discípulos veem o Cristo ressurreto, mas a grande maioria não. A grande maioria continua desesperançada, sem saber o que fazer da vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Vamos ver a situação, como estava o ambiente naquele primeiro domingo. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Estes somos nós. Bata no ombro da pessoa do lado aí, dizendo: bem-aventurado você, hein? Você não viu e creu. Graças a Deus por isso. E nós vamos encontrar uma dupla, dois homens ou um casal, um homem e uma mulher, ninguém sabe ao certo. Alguns comentaristas chegam a dizer que era um casal porque eles moravam na mesma casa, mas nós não sabemos ao certo. Eles estavam a caminho para a cidade de Emaús, uma cidade que ficava a oeste de Jerusalém. Esses discípulos saíam de Jerusalém entristecidos, porque eles tinham ouvido falar alguma coisa sobre um túmulo vazio, mas não tinham nenhuma comprovação de que era verdade. Eles caminhavam na direção do pôr do sol, no final da tarde de domingo. Ainda era o domingo da ressurreição. Esse relato você encontra apenas no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, se você puder abrir sua Bíblia, seu celular, Lucas 24, a partir do versículo 13, nós encontramos esse relato.
Os dois estão no caminho de Emaús. Eles não eram um dos 11 apóstolos. Eles eram discípulos que caminhavam ao redor de Jesus e dos seus apóstolos, desanimados. O mestre, que era a esperança de mudança, morreu. Começando no Torá e indo até o final dos profetas, a Bíblia judaica, Jesus explica para aqueles discípulos tudo o que aconteceu. Se fosse comigo, provavelmente eu chegaria e dizia: "Oh, acorda, sou eu, Jesus." Mas Jesus não fez isso. Eles estavam tão envolvidos na sua dor, na sua decepção, que aquele Jesus com quem eles tinham caminhado tantas vezes, tinham ouvido tantas vezes, eles não o reconhecem. Jesus abre as Escrituras e ele começa a explicar tudo o que tinha acontecido ali em Jerusalém. Ele tinha um objetivo, queria enraizar a fé daqueles discípulos na palavra. Queria focá-los para o fato de que tudo o que aconteceu vinha da palavra. Por isso que quando, lá no versículo 32, eles percebem que o Cristo ressurreto tinha aparecido a eles, eles dizem: "Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras." Veja o foco das Escrituras. Jesus aparece a esses dois que estão no caminho, porque eles precisam de esperança. Quem sabe você veio hoje aqui a esse culto porque você precisa de esperança. Quem sabe tudo que aconteceu com você nessa semana, nesses dias, nesse ano, quem sabe, tem trazido só desesperança para o seu coração. E a mensagem de Jesus para você hoje é uma mensagem de esperança. O texto, lá em Lucas 24, 13, diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, 11 quilômetros, uma caminhada de 11 quilômetros. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam sempre no caminho da vida, trocando informações com alguém. Não estamos assim? E nós descemos para a praia e nesse caminho da vida nós vamos conversando, não é assim? E nós damos carona para alguém para o trabalho e nós vamos conversando, trocando informações, não é assim? No caminho da vida nós estamos sempre andando com alguém e trocando informações. Eu estou morando num prédio que faz pouco tempo, então vira e mexe eu encontro alguém novo no elevador. E nós vamos trocando informações, qual é o apartamento seu, em que andar você mora, faz quanto tempo você mora aqui, aí o elevador para. E a conversa termina. É um caminho breve, não são 11 quilômetros. 11 quilômetros dá muita prosa, não é mesmo? A vantagem de conversar com alguém sobre assuntos espirituais é porque você sai dali com a tua alma enriquecida, não é? Tem pessoas que não, você encontra e quando você termina de conversar com a pessoa parece que fica uma nuvenzinha negra na cabeça, né? O mundo vai acabar, o apocalipse está próximo, a guerra da Ucrânia não tem fim. Já encontrou gente assim? Que tudo é uma tragédia, uma desgraça, todas as crianças estão passando fome, só tem bandido. Já encontrou gente assim? Tem gente que só fala de desgraça. São pessoas que andam pela vida com uma nuvem negra em cima, assim, com um raiozinho caindo o tempo todo. A palavra nos alerta com relação a esse tipo de pessoa. E a importância de nós nos encorajarmos e não nos desencorajarmos um ao outro. Vamos ler juntos o texto de Hebreus 10, 24 e 25? Vamos lá? Importemo-nos, vamos lá? Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você é uma pessoa que incentiva as pessoas com quem você se relaciona a fazer coisas boas? Você incentiva as pessoas com quem você se relaciona a viver melhor? E não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos fazer o quê? Encorajar uns aos outros. Você é uma pessoa que tem palavras de encorajamento ou é sempre uma palavra ácida, negativa?
Porque você sabe que ser uma pessoa crítica e negativa é vício, né? Tem pessoas que são viciadas a sempre ser portador de más notícias. Você conta uma boa notícia, a pessoa, mas... Conhece gente assim? Sempre tem um mas. Eu tenho adotado uma prática. Quando eu encontro uma pessoa que tem esse vício, para ajudar a pessoa, e ela fala, mas, eu digo, não quero ouvir o mas. E eu estou fazendo isso para ajudar a pessoa, porque eu sei que ela tem esse vício, ela precisa largar esse vício. Aí eu digo assim, você tem uma coisa boa para contar? Ela vira o olho para cima, porque ela não está acostumada a falar coisa boa. E, pasmem, às vezes a pessoa empaca. Porque ela não está acostumada a falar coisa boa. Isso é vício da alma que a pessoa adquire. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para você ser confrontado com isso e sair daqui dizendo, eu vou mudar. Eu quero ter uma palavra diferente, eu quero me encontrar com as pessoas e as pessoas dizerem, tão bom falar com você, a gente termina de encontrar com você e sai dizendo, a vida dá para viver, dá para ser mais feliz, dá para vencer. Você quer que as pessoas encontrem você e saiam dizendo algo assim? Dá para confiar. Sabe, é interessante que versículo 15 diz que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Veja, eles estão no caminho e, de repente, uma pessoa se aproxima. E começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles conheciam Jesus muito bem, mas não o reconheceram. A mente deles, o coração deles estava bloqueado. Eu queria destacar 2 paradigmas que nos impedem de ver a bênção de Deus em nossas vidas muitas vezes. Nos impedem de ver realidade. O primeiro foi o paradigma da impossibilidade. Eles sabiam que Jesus estava sepultado. Então aquele corpo que estava ali não podia ser de Jesus. Faz sentido? Tem qualquer outra explicação, então não é Jesus. Deve ser alguém parecido com Jesus. Pode ser qualquer outra pessoa, mas Jesus está sepultado. E era tão forte o sentimento de que Jesus está sepultado, que eu não consigo identificar isso aqui, mas tanto faz. E o tanto faz vem com o outro bloqueio deles, que é o bloqueio do luto. Tanto faz e eu não estou nem ligando. Eu não estou interessado em entender muito o que está acontecendo ao meu redor. Porque o bloqueio do luto faz com que você viva a vida meio que em modo contínuo, sem avaliar os fatos. Quem já perdeu um ente querido entende o que eu estou dizendo. Aqueles primeiros dias você está meio que no piloto automático, não é verdade? Você faz o que faz porque tem que fazer, mas na realidade você nem sabe o que fez. Você acorda, escova o dente, faz refeição se alguém preparou uma refeição para você, e você não lembra o que você fez, você não se importa se fez ou deixou de fazer, porque o luto consome as suas emoções, a sua mente, a sua perspectiva de vida, e o que você considera importante, tudo parece tão irrelevante diante daquela perda tão significativa, não é assim? Era o que eles estavam vivendo. É por isso que aparece uma pessoa estranha que talvez parece Jesus, mas não pode ser Jesus, Jesus está enterrado, então sei lá quem é, mas deixa ele vir, não tem problema, caminha conosco. Quem sabe você está vivendo um momento de luto, um momento de tristeza, um momento de perda, um momento de desesperança, e você não está conseguindo avaliar as respostas de Deus ao seu redor. Eu trago um alerta. Atenção. Em momentos de crise, a sua capacidade de avaliar uma situação pode ser afetada pelas suas emoções. Isso é verdade ou mentira? Você já viveu isso? Sabe, essa realidade nos desperta para a necessidade de eu ter um sistema de apoio, de eu ter amigos, de eu ter companheiros de jornada, companheiros do caminho, pessoas que convivem comigo.
pessoas que chutam a minha canela, pessoas que me abraçam, pessoas que se alegram comigo e que choram comigo. Nós somos uma igreja relacional, é por isso que nós temos pequenos grupos, por isso que nós incentivamos todo mundo a separar uma noite por semana para estar com um pequeno grupo, para que ao conviver de uma maneira um pouco mais íntima com essas pessoas, você tenha esse sistema de apoio. A fé cristã é uma fé comunitária, não é para ser vivida sozinho. Vir apenas a culto não é suficiente para viver o cristianismo. O cristianismo demanda essa interação, porque nós, seres humanos, precisamos dessa interação, de apoiar e ser apoiado, de ajudar e ser ajudado. Aqueles homens, naquele momento, eles descobriram que para que eles quebrassem o paradigma da impossibilidade e para que no meio da tristeza, da desesperança, eles encontrassem alguma esperança, eles precisavam de outra pessoa, além deles, porque eles estavam tão afogados em toda aquela tristeza que sozinhos eles não conseguiam enxergar além do buraco que eles estavam metidos. Eram homens com suas esperanças mortas e sepultadas. Se você chegou hoje aqui com as suas esperanças mortas e sepultadas, a palavra do Senhor para você é: creia, é possível viver com esperança de algo melhor. Amém? É possível para todo aquele que crê. Eles estavam cegos pela dor. Os dois no caminho estavam cegos pela dor. Ao invés de ler o texto bíblico, nós vamos ler o texto bíblico representado num filme, em que eles caminham e Jesus chega perto deles. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso,
graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Porventura não nos ardia o coração quando nos explicava tudo? Lindo demais. Fé, razão, emoção, tudo isso misturado naquele momento. Mundos diferentes e muitas vezes sem comunicação um com o outro. Para eles faltava fé, mas agora eles sabiam que as profecias tinham sido cumpridas. A razão impactada, mas estava começando a ser explicada. Mas o paradoxo continuava presente. Morto, vivo, guerreiro e servo sofredor. As emoções estavam em frangalhos. Pelo medo, pelo desapontamento. Não parece vida real isso? Momentos em que nós queremos crer e parece que é difícil crer, queremos ter esperança de algo melhor e parece que as nossas emoções nos traem. Explica tudo, mas não resolve nada. E, de repente, uma decisão. Vamos nos levantar. Nós temos que fazer alguma coisa com relação a isso. Nós temos que contar sobre isso. Os dois ficam em silêncio enquanto o desconhecido, ou melhor, alguém conhecido, mas não reconhecido, conta toda a história da salvação. Aquele desconhecido que eles não reconheceram, agora foi reconhecido. Agora eles sabiam quem ele era. Agora eles tinham certeza. De novo, que Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Ele é a figura central de toda a história da humanidade. Lá de Gênesis ao Apocalipse. Aquele que vai morder a serpente. Aquele que está à porta e bate. E todo aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. O Cristo ressurreto está pronto. Ele estava pronto lá e está pronto hoje. Como vocês custam a entender e demoram a crer. Razão e fé. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus não criou o nosso cérebro para separar as orelhas. A fé cristã usa a razão, mas ela não para na razão humana. Esse é o erro que muitos cometem. E acham que ser discípulo de Jesus é ter todas as respostas certas. Não basta ter todas as respostas certas e não se relacionar com a pessoa certa. O que Jesus está dizendo para eles, eis todas as respostas. Mas quando o coração arde, significa que você está entendendo que é mais do que isso. É relacionar-se com a pessoa certa. Sempre deseja pedir a Deus que Ele abra os seus olhos para que você faça mais do que entender, mas que você possa também crer, vencer o medo do desconhecido, vencer a dor que tanto oprime, vencer a desesperança, crer em Cristo, confiar nele como Senhor e Salvador pessoal.
perceber o extraordinário de Deus na vida humana? Aqueles dois estavam no caminho. E agora sim, eles conseguem perceber o extraordinário de Deus nas coisas simples da vida. Versículo 28 diz que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou. Está chegando a noite, então entrou para ficar com eles. Eles foram hospitaleiros, valores cristãos, valores verdadeiros, eles estavam praticando. No meio da dor, da tristeza, da solidão, do sofrimento, da desesperança, não abra mão dos valores que você crê e que são cristãos. Porque através desses valores, o sobrenatural de Deus será manifestado. Porque eles praticaram aqueles valores que são eternos, eles convidaram Jesus para vir cear com eles. E foi ali que o sobrenatural de Deus se manifestou. Pratique os valores eternos no meio do sofrimento, da dor, da tribulação, porque você verá o poder sobrenatural de Deus agindo. Amém? É interessante que, no meio de toda essa situação, eles convidam Jesus. E quando estava à mesa com eles, versículo 30, tomou o pão, deu graças. Eles tinham visto Jesus fazer isso muitas vezes. Partiu, deu a eles. E o versículo 31 é maravilhoso. Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Quem sabe a sua oração hoje é: Deus, abra meus olhos, para que eu veja o extraordinário do Senhor nas coisas ordinárias da vida. Para que eu veja o extraordinário do Senhor nas coisas comuns do meu dia a dia. E eles perguntaram ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos explicava as Escrituras? Seu coração está queimando enquanto você ouve a palavra de Deus? O Espírito de Deus está aplicando ao seu coração essa palavra e você está dizendo: esse mover é de Deus dentro de mim. Há um valor extraordinário nas coisas comuns. Eu queria desafiar você a pedir a Deus que amanhã, quando você estiver dirigindo o seu carro, levando seus filhos da escola, que o extraordinário de Deus tomasse conta do seu coração com ações de graça, dizendo: Deus, obrigado que eu tenho um carro para levar meus filhos na escola, e eles têm uma escola para ir. E obrigado porque eu tenho filhos para levar na escola. Coisas comuns que você faz todos os dias. Mas isso é extraordinário. Quem sabe quando você estiver lá no seu trabalho, entre uma tarefa comum e outra, você olha em volta e diga: Deus, obrigado, porque é extraordinário eu ter competências, habilidades para ter um emprego e estar trabalhando, e obrigado pela oportunidade, porque isso é extraordinário. E você enxerga isso como algo extraordinário de Deus, bênção de Deus na sua vida. E quando você vive com essa postura de ações de graças, você começa a ligar o radar da sua alma para enxergar o mover de Deus nas coisas grandes e nas pequenas. E daí você vai ser desafiado a fazer o que eles fizeram. Sair contando onde o extraordinário de Deus tocou a sua vida. A alegria voltou, a esperança retornou, o temor da estrada escura desapareceu. Eles não queriam que Jesus continuasse, porque a estrada escura, deserta, à noite não é bom. Eles, no meio da escuridão e da estrada deserta, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Porque eles tinham algo para contar. E você vai contar para colegas do trabalho, você vai contar para irmãos do pequeno grupo, você vai contar para vizinhos onde você mora, que Deus é bom e te deu 2 filhos.
que Deus é bom e você tem um emprego, e você vai começar a contar coisas comuns para essa pessoa, ela vai ficar olhando para você e você vai dizer, e eu sou tão abençoada por Deus, eu sou tão abençoado por Deus, e você vai contar coisas pequenas e grandes para essa pessoa, e ela vai ficar olhando para você e dizendo, quem é esse indivíduo que enxerga tanta bênção em tantas coisas comuns da vida? Eu queria ver a vida dessa maneira. Eu li uma história essa semana que me tocou muito. Um pai e uma mãe estavam sentados, assistindo os filhos patinarem, e o pai olhou no relógio, se levantou e disse, filhinha, hora da gente ir embora. A filha veio até perto dele e disse, papai, mais 5 minutinhos. Já aconteceu com vocês isso? E ele disse, tá bom, mais 5 minutos. Sentou e ela foi. Passaram-se os 5 minutos, ele se levantou, filha, está na hora. A menina veio, adivinha o que ela fez? Papai, mais 5 minutinhos. Ele olhou no relógio, tá bom, filha, mais 5 minutos. E sentou. Foi, voltou, quando ele disse, filhinha, está na hora. Ela veio e disse, papai, mais 5 minutinhos. Ele olhou no relógio. Tá bom, filha, mais 5 minutos. Quando ele sentou, a senhora do lado disse, o senhor é muito paciente, né? Vai ficar mais 5 minutos com a sua filha brincando, para a sua filha poder brincar? Ele disse, não. Não é por isso que eu vou ficar. Sabe, eu tinha um filho, um pouquinho mais velho que ela, e eu perdi recentemente. E eu descobri que eu brinquei muito pouco com esse meu filho. E eu o vi brincar muito pouco. Então eu não estou deixando a minha filha brincar mais 5 minutos. Eu é que estou me permitindo apreciar, vê-la brincar por mais 5 minutos. Eu é que estou me premiando. Uma coisa simples, comum, como dar mais 5 minutos para o filho brincar. Mas ele viu algo extraordinário naquele momento tão comum. O desafio que você leva com você para casa hoje é como que eu vejo o extraordinário de Deus nas coisas comuns da minha vida. E com o coração cheio de gratidão, eu louvo a Deus e reconheço a bondade e a misericórdia de Deus em todo o tempo. Você pode abaixar a sua cabeça?